Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, quando você estiver. Eu sou o pastor divino de Deus eterno e esse é o nosso momento de todo dia, o nosso devocional diário, Ministério da Palavra. Hoje eu quero falar com você sobre uma palavra que eu ouvi na internet, numa live que eu estava acompanhando, o pastor Paulo César, do Grupo Logos. O pastor Paulo César, do Grupo Logos. O que ele disse? Ele disse que com o passar dos anos, e principalmente nesses últimos 100 anos, o Evangelho de Jesus ele começou a se diluir. Ele começou a perder a sua essência. Isso em vários lugares, né? Não em todos os lugares, mas em muitos lugares. O que acontece? O evangelho autêntico, o evangelho genuíno que Jesus pregou para os apóstolos, esse evangelho que ficou escrito lá na Bíblia, no Novo Testamento, os evangelhos, depois a continuação desses evangelhos através das cartas, do livro de Atos, do livro de Apocalipse. Então, aquela essência original do evangelho, ela, com o passar dos anos, houve vários processos, né? Depois quando Jesus sobe para o Pai, os apóstolos ficam, o Espírito Santo vem, eles começam a fazer a obra, e a igreja passou pelo segundo século, pelo terceiro século, até chegar em nós hoje, no século XXI. Então já se passaram aí cerca de 2.000 anos, ou mais de 2.000 anos, se passou, né, de lá para cá. E nesse período, a igreja cristã, os ensinamentos de Jesus passaram por diversas comunidades e por diversos povos que, aos poucos, foram modificando o evangelho. E aí o evangelho foi diluindo. É como se você pegasse uma essência de um sabor, colocasse num copo d'água e com aquele copo d'água, com aquela essência principal, você fosse colocando em vários copos d'água até chegar lá no finalzinho, e talvez lá no final já tivesse pouca coisa da essência do evangelho. Mas aí você pode me perguntar, mas espera aí, pastor, então quer dizer que hoje não existe evangelho original? Sim, existe, porque Deus preservou uma maneira, o Espírito Santo que cuida da igreja de Jesus, cuida da noiva, tem uma maneira de preservar o evangelho puro, autêntico, original, da mesma forma que ele saiu da boca de Jesus e chega até nós. Tem um caminho por onde ele passa que ele não se dilui, sabia? Mas eu quero falar para você hoje que muitos evangelhos têm se diluído em muitas igrejas, em muitas comunidades de fé, evangélicas ou não, né? Em muitas comunidades de fé, o evangelho vem se diluindo, ele vem perdendo a sua essência, perdendo o seu brilho, perdendo a sua originalidade. E aí a pergunta que eu faço nessa manhã é: qual evangelho tem chegado até nós? Qual evangelho chegou para você? Qual evangelho chegou para mim? Esse evangelho que chegou para mim há mais de 30 anos, será que ele continua hoje o mesmo evangelho que eu recebi, ou ele foi modificado? E aqui eu não estou falando de roupa, não estou falando de coisas, de usos e costumes, que cada grupo de fé, cada comunidade de fé tem suas características. Aqui eu estou falando da autenticidade das palavras de Jesus, da autenticidade do Evangelho de Jesus. Eu anotei algumas coisas aqui, para eu não esquecer, que geralmente eu esqueço, mas eu coloquei aqui. A gente vai ver que lá em Lucas, Jesus fala assim, ó: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23. Olha o que Jesus está falando. Jesus está falando para negar a si mesmo. Gente, tem uma coisa mais forte do que essa, você negar você mesmo. Você deixar aquilo que está em você
atrapalhando, te prejudicando para seguir Jesus, para seguir o Evangelho, tem uma coisa mais difícil do que essa, negar a si mesmo. Quando a gente tem que negar a gente mesmo, eu acho que é a coisa mais difícil que tem no mundo. É você negar aquilo que está dentro de você. Mas Jesus falou que a gente tem que negar. Se a gente quiser, a gente tem que negar, pegar uma cruz, a nossa cruz, e seguir o seu evangelho, seguir o seu caminho. E se ele disse isso, é porque é possível. É possível. E muita gente fala, eu não consigo seguir Jesus porque os ensinamentos dele é muito forte, o que ele quer é muito para mim, eu não dou conta. Se Jesus pediu, se Jesus falou, a gente dá conta. Não é fácil negar o nosso eu, aquilo que a gente gosta, aquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente quer fazer. E a gente só quer fazer o mal. A gente só quer fazer, na maioria das vezes, aquilo que não agrada a Deus. Por mais que a gente seja bom, nós ainda somos maus, sabia? Jesus uma vez falou para os discípulos dele, vocês sendo maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste, que é bom, totalmente bom. Nós temos muita coisa de boa em nós, claro, porque nós somos filhos de Deus, somos a essência de Deus, somos resgatados em Cristo Jesus, mas nós temos uma natureza ainda que vem lá de Adão, que vem lá do pecado e que muitas vezes nos quer e nos faz tropeçar na nossa caminhada de fé. Mas nessa manhã eu quero dizer para você que se Jesus falou que a gente tem que negar a nós mesmos e seguir o seu evangelho, é porque isso é possível. Você dá conta, eu dou conta. Jamais Deus falaria para nós uma coisa que a gente não ia dar conta. E tem uma coisa, se ele falou que a gente dá conta, é porque ele ajuda a gente. É porque ele sustenta a gente. Lembra quando Pedro pediu para andar sobre as águas e ele começou a andar e de repente ele olhou para o lado, viu o vento, começou a ficar com medo daquela quantidade de água, começou a afundar e Jesus segurou ele pela mão? É desse jeito que acontece com a gente. Quando a gente está afundando, quando a gente não está conseguindo, a gente tem que falar, Senhor, me socorre. E Jesus vem com o seu amor, com a sua graça infinita, segura a mão da gente e nos socorre. Então, se Jesus falou que nós temos que, para seguir ele, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e andar nos seus caminhos, é porque isso é possível. E por mais que isso pareça difícil, isso é possível, senão ele não tinha falado isso. E é ele que sustenta a gente, é ele que nos mantém de pé, é ele que nos mantém na sua presença, independente de qual grupo religioso você participe, tá bom? Eu sou o pastor divino de Deus Eterno, sou da Igreja Presbiteriana Renovada. Se inscreve no meu canal, tá bom? Dá um like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir para você estar ajudando o nosso ministério, tá bom? Um abraço e um beijo no seu coração.